Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós a inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui mais um domingo para prestar o nosso culto a Deus. Neste mês de dezembro nós temos comemorado o advento do Natal. Celebramos nos domingos anteriores e hoje, neste último domingo do ano, nós queremos render a Deus toda a nossa gratidão. Certamente, ao chegarmos próximo do fim do ano, muitas lembranças, talvez sentimentos de frustração possam invadir a nossa mente. É verdade que nós tivemos um ano bastante atípico, bastante desafiador, mas nós não podemos nos esquecer que se chegamos até aqui, foi porque a boa mão do Senhor esteve sobre nós. O Deus Emanuel, o Deus conosco, não está acima de nós, Ele está no meio de nós. E só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse sentido, a palavra do Senhor vem ao encontro do que nós acabamos de cantar. Deus, somente o Deus Trino é digno de receber o nosso louvor. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue
compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Que você continue louvando ao Senhor, rendendo a Ele tudo o que Ele merece, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, a despeito do que possa acontecer. Amém. Uma das formas de rendermos graças ao Senhor é entregando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por isso nós te lembramos neste momento de fazer o seu depósito, a sua transferência nos dados que estão aparecendo no decorrer aí do culto, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele te prospere e que você não se esqueça desse compromisso, para que os trabalhos da primeira igreja continuem abençoando as nossas vidas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Graças te damos. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. É muito além do que eu posso entender. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. É muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Graças te damos Todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas
por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Obrigado, Senhor. Graças te damos Todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pelo teu grande amor por mim. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. és a minha rocha, a minha segurança. Os meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Os meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por
tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Boa noite, irmãos. Estou aqui na igreja, no Salão Azul. Nós finalizamos as cestas de alimentos. Num total, nós fizemos 75 cestas e 81 kits de Natal. Tá? Então, para nós é uma alegria imensa. Gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que ajudaram na campanha. E eu vou chamar agora a diaconisa Verinha, que ela vai fazer uma oração agradecendo os alimentos. Vem aqui, Verinha. Boa noite, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse verdadeiro milagre mesmo, né? Senhor meu Deus, na Tua presença estamos e quero, Pai amado, Te agradecer por esta dádiva, Senhor, nos tempos em que estamos vivendo, conseguirmos a cooperação dos irmãos que nos ajudaram, Pai, a montar essa cesta, Pai, para que a família possa ter um Natal diferente, Senhor, um Natal mais alegre, Senhor, que Tu possa estar derramando Suas bênçãos sobre cada um que ajudou, Senhor. É o que eu Te peço, Pai, recompensa a cada um, Pai, que nunca falte alimento nas mesas desses irmãos, Pai. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente, da Primeira Igreja de Assis. É uma alegria estar com vocês aqui nesse culto, celebrando a Deus, esse tempo de adoração, de louvor. E para mim é uma alegria receber o convite do Conselho para estar trazendo uma ministração, uma palavra de Deus para a sua vida. E fiquei muito honrado e feliz de estar com vocês aí. Estou sabendo das novas notícias, da ida do meu tio Osmar, o pastor Osmar Pires, aí para a cidade de Assis, retornando à Primeira Igreja de Assis. E a gente ficou muito feliz, muito alegre com essa notícia, com toda essa transição que está acontecendo na igreja. E a gente espera de verdade que a igreja viva um novo momento, continue vivendo, né, um momento de bênção, de frutificação. E eu tenho certeza que Deus pode falar poderosamente com a gente nesse dia, nesse tempo. Eu tenho uma chave, um código espiritual para trazer para a sua vida, para trazer para a vida da igreja, que pode transformar a sua vida, transformar a vida da sua família. A gente está vivendo um ano muito complicado esse ano de 2020, a gente viveu pandemia, viveu questões difíceis, problemas difíceis dentro da família, problemas difíceis como o país, como o mundo, na verdade, porque esse vírus afetou o mundo todo e a gente precisa de códigos, de chaves espirituais para a gente viver bem nos dias atuais, para a gente viver bem a nossa vida, para a gente viver bem o ano de 2021 que se achega, esse novo ano que Deus está trazendo para nós, talvez uma nova esperança, um novo momento, até com a chegada também de um novo pastor, um novo momento na igreja, um novo momento na cidade de Assis. Você está preparado para aquilo que Deus quer fazer e transformar na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja? Então se prepare, que eu tenho certeza que Deus tem muito para liberar, para dar, para ministrar o nosso coração, as nossas vidas nesse tempo. Eu tenho certeza disso e contem sempre comigo, com a gente está sempre orando, intercedendo, acompanhando a vida da igreja e para a gente então, para mim é uma alegria enorme estar aqui ministrando essa palavra para você. Nesse tempo, como eu estava falando, um tempo muito difícil esse ano 2020 que a gente viveu, eu pude assistir uma live, uma entrevista daquele apresentador da SBT, da TV aberta, o Danilo Gentili, uma live que ele fez uma transmissão pela internet e a pessoa que estava fazendo a live com ele estava entrevistando a vida dele, falando com ele, perguntando algumas coisas pessoais para ele, também profissionais, a respeito da televisão, a respeito da vida, a respeito do futuro, de coisas que ele pensava, que ele viveu, que ele experimentou. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, algo que tocou profundamente o meu coração, foi quando o Danilo Gentili, aquele apresentador, falou a respeito de quando ele perdeu o seu pai. Se você não sabe, esse apresentador, essa pessoa ali perdeu o seu pai quando ele ainda era muito jovem. Tinha ali seus 18, 19, 17, 18, 19 anos. Ele era um jovem, uma pessoa muito nova ainda. E ele perde o seu pai de maneira súbita, de um infarto. E ele vai correndo para o hospital ali, eles pegam um carro de um vizinho e eles vão correndo para o hospital e eles chegam lá naquele hospital com toda aquela turbulência acontecendo na cabeça deles e tal, e um pode entrar, o outro não pode entrar, e aquela coisa toda maluca que está acontecendo ali, quando de repente vem a notícia para o Danilo: o seu pai veio a óbito, o seu pai faleceu. Você imagina você receber uma notícia dessa? Pessoa que você mais ama, ou uma das pessoas que você mais ama, partiu, faleceu, morreu. Como você agiria? Como você se comportaria? Talvez você também já viveu uma experiência semelhante. Como você agiu? Como você lidou com essa situação? E aquele apresentador, o Danilo Gentili, nessa live, ele fala que ele sentou, ele saiu daquele hospital assim, meio sem saber muito a direção, onde ir, o que fazer, e ele sentou na sarjeta da rua ali fora daquele hospital, e um amigo dele chegou até ele e ele se lembrou de uma palavra bíblica, de um versículo bíblico. Ele, sentado ali naquela sarjeta, ele teve um código, uma chave espiritual para enfrentar aquele dia mau, para enfrentar aquela notícia ruim, para enfrentar aquela situação que ele estava vivendo. E o versículo que ele se lembrou, o versículo que o Espírito Santo trouxe à memória dele, ao coração dele, foi: em tudo dai graças, em tudo dai graças. E nesse dia, nesse tempo, nessa ministração que eu queria trazer para todos nós, um código, uma chave espiritual que Deus quer liberar sobre as nossas vidas é isso, é a gratidão.
É viver em gratidão. Isso gera prosperidade para as nossas vidas. Isso gera prosperidade para a nossa igreja. Isso gera prosperidade para o nosso futuro. Isso gera prosperidade para o nosso presente. Isso faz a gente olhar para trás também com um olhar de prosperidade. E eu queria abrir a Bíblia, eu queria convidar você também que está nos acompanhando, se você quiser abrir e acompanhar também lá no livro de 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, dos versículos 12 ao 24, é o texto que nós vamos ler e vamos partilhar aqui nesse tempo, para que Deus ministre o nosso coração, as nossas vidas, a nossa mente, e para que Ele dirija essa palavra de transformação para nós nesse tempo. 1 Tessalonicenses 5, do versículos 12 até o 24. A palavra de Deus nos diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. É o versículo aí de número 18. E ele continua: não apaguem o Espírito Santo, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Esse texto registrado no livro, na carta de 1 Tessalonicenses, é escrito pelo apóstolo Paulo, é um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Ele é escrito ali por volta do ano 51 depois de Cristo, juntamente com Gálatas. Ali são os primeiros escritos do Novo Testamento e os primeiros escritos também do apóstolo Paulo. E nós temos uma recomendação, uma orientação muito clara pelo apóstolo Paulo aqui: em tudo dai graças, deem graças em todas as circunstâncias. É o poder, é o código, é a chave espiritual para uma vida próspera. Para uma vida próspera. A igreja de Tessalônica, essa cidade que era uma cidade portuária e era uma cidade muito movimentada ali, com muitos habitantes, essa igreja que foi plantada nessa cidade, ela era constituída por gregos. Ela fica na região da Grécia e ela era constituída na sua grande maioria, na sua predominância, por gregos. E ali o apóstolo Paulo ele está querendo dar algumas orientações nos versículos finais que nós lemos ali. O capítulo de número 5 é o último capítulo da primeira carta, e ele está querendo passar instruções, ele está querendo passar chaves, códigos espirituais para que esses gregos, para que essa igreja de Tessalônica viva em prosperidade e experimente a prosperidade em tudo que ela fizer, e ela alcance um nível espiritual mais íntimo e mais poderoso e mais profundo diante de Deus, para que eles vivam a vida em abundância prometida nos evangelhos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que você tem vivido de maneira próspera? Você acha que você tem acessado esses códigos, essas chaves espirituais para que a sua vida prospere, para que você alcance novos patamares de intimidade no seu relacionamento com Deus, de profundidade no seu relacionamento com Deus? Então fique atento a essa ministração que Deus quer trazer para o seu coração. Fique atento para aquilo que Deus quer ministrar e trabalhar na sua vida e na vida da sua família e na vida da igreja nesse tempo, nesse novo tempo que vocês estão vivendo, que Deus está dirigindo vocês a viverem. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo ele coloca aqui nessas orientações que nós lemos, você pode perceber que são alguns versículos que nós lemos, há 11, 12 versículos ali, e bem no meio tem a chave, o código principal, que é em tudo dai graças, ou deem graças em todas as circunstâncias. Mas na primeira parte, no primeiro bloco, nas orientações que vêm antes dessa chave espiritual, desse código espiritual, tem também coisas importantes que têm a ver com essa atitude da gratidão. A primeira coisa, o primeiro bloco, os primeiros versículos, ele fala a respeito das relações
uns com os outros. Ele fala a respeito da relação com a liderança da igreja. Ele fala a respeito das relações entre os irmãos e as irmãs, entre as famílias, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. E o que o apóstolo Paulo fala e nos orienta é que a gratidão gera prosperidade nos relacionamentos interpessoais. Vou repetir. A gratidão gera prosperidade nos relacionamentos interpessoais. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que ninguém faz nada sozinho. Você já ouviu essa frase? Eu gosto muito dessa frase porque eu concordo plenamente com ela. Não tem como eu e você fazermos nada sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do apoio uns dos outros, nós precisamos do suporte uns dos outros. Não tem como a gente caminhar sozinho, não tem como a gente progredir sozinho, não tem como a gente prosperar sozinho. O chamado de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo é para a gente viver uns com os outros, é para a gente se relacionar uns com os outros, é para a gente se dedicar uns aos outros, é para a gente transbordar na vida um do outro, é para a gente amar uns aos outros, é para a gente servir uns aos outros, é para a gente se ajudar mutuamente, pastorear mutuamente. E aqui o apóstolo Paulo ele dá uma chave muito importante para a gente viver os nossos relacionamentos com gratidão no coração. Para a gente olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Faz quanto tempo que você não agradece pela vida do pastor Jota e da sua família que dedicaram tanto tempo e dedicação para essa igreja de Assis? Faz quanto tempo que você não agradece ao conselho, aos presbíteros que têm se dedicado continuamente em buscar o melhor para a igreja e fazem reuniões e tempos de oração, de jejum pela igreja, pela vida da igreja? Faz quanto tempo que você não agradece as pessoas que trabalham na diaconia, servindo você, acolhendo você no culto, fazendo tudo para que tudo isso aconteça e os cultos online, todas as coisas que vão acontecendo, mesmo diante da pandemia, a igreja está viva, ela está acontecendo, ela está fazendo. Faz quanto tempo que você não agradece a vida da sua esposa a Deus, a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos? Eu tenho um código, uma chave espiritual no meu casamento e muitas vezes quando eu e a Luma a gente discute, ou a gente briga, ou a gente está num momento ruim do nosso relacionamento, a gente está num momento difícil, eu costumo fazer essa oração de gratidão a Deus pela vida dela. Eu oro, eu falo, Jesus, muito obrigado pela vida da minha esposa Luma. Muito obrigado pelo nosso casamento. Muito obrigado porque de maneira sobrenatural e especial o Senhor nos trouxe juntos. Muito obrigado, Jesus. Quando eu faço essa oração, quando eu entrego essa oração de coração, eu dissipo dentro de mim e da minha mente todo tipo de raiz, ou de início, ou de semente que o diabo pode estar querendo disseminar na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do nosso casamento. Porque ao invés de ser consumido pela crise, pelo problema, eu inverto o jogo e eu agradeço o fato dela estar na minha vida e da gente estar dentro de um casamento, de um relacionamento. Será que você consegue fazer isso também? No momento talvez de crise na relação com o seu filho, no momento de crise na relação do seu casamento, no momento de crise talvez na relação com a igreja, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Agradecer por vidas, por pessoas, falar o nome de pessoas nas suas orações. Isso é muito profundo, meus irmãos e irmãs. Isso é muito, essa dinâmica ajuda muito, ela toca muito as nossas vidas, ela escancara o coração de Deus para que a gente consiga alcançar o favor imerecido de Deus, a graça imerecida de Deus sobre as nossas vidas. A graça é comumente conhecida como um favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu e você nós agradecemos pelas relações interpessoais que nós temos, pelas pessoas que estão do nosso lado, a gente alcança esse favor de Deus. E o favor imerecido de Deus é derramado sobre a minha vida e a sua vida. Olha só que extraordinário a prosperidade que isso pode gerar nos nossos relacionamentos interpessoais. A gratidão em tudo dai graças. Em todas as coisas,
dai graça. Sabe o que vai acontecer com você se você tiver essa atitude? E você começar a agradecer pelas pessoas que estão do seu lado? De agradecer pelo seu pai, de agradecer pela sua mãe, de agradecer pelos seus filhos, de agradecer pelo seu irmão, de agradecer pelo cunhado, de agradecer pela sogra, de agradecer pelo sogro. Deus vai começar a destravar chaves espirituais na sua vida de prosperidade nos relacionamentos. Eu estava ouvindo um grande empresário esses dias também e ele falou assim que uma das principais coisas para a gente ter prosperidade é ter bons relacionamentos. Você sabia disso? Uma das chaves para nós sermos bem-sucedidos é nós termos bons relacionamentos. Tem aquele ditado popular que diz assim: me diga com quem andas e te direi quem és. E de certa forma esse ditado popular é verdadeiro, porque quando você anda com pessoas boas, quando você tem bons relacionamentos, a chance de você dar certo, de você progredir e de você alcançar o sucesso é muito grande. Por isso você deve contar com pessoas. E você também precisa se dispor para que as pessoas contem com você. Essa é a chave espiritual para uma prosperidade. Você viver em gratidão nos relacionamentos e também ser grato por poder ajudar as outras pessoas. Você vai experimentar isso muitas vezes até de pessoas inusitadas. Eu me lembro de um tempo atrás que eu e a Luma estávamos vivendo dias muito difíceis o que a gente tinha programado para o futuro, planejado para o futuro. Algumas coisas não estavam dando certo, estavam tirando a nossa paz, o nosso sono, e a gente estava orando, pedindo uma direção de Deus, um clareamento da parte de Deus para que realmente Deus queria de nós. E uma pessoa inusitada que a gente mal conhecia, mãe de uma conhecida nossa que nós conhecemos numa confraternização, um aniversário, ela mandou uma mensagem para a Luma dizendo assim: Luma, eu queria conversar com você e com o Osnir, e a hora que vocês puderem, vocês me avisem que aí a gente combina e tal. E aí a gente fez os nossos compromissos ali, a hora que a gente estava liberado, a gente contactou essa pessoa, e essa pessoa nos ligou, e ela falou: coloca no Viva Voz que eu quero conversar com você e com o pastor. Ela é evangélica, ela é crente, e ela começou então a ministrar as nossas vidas. Ela disse assim: eu estava orando aqui em casa de madrugada e veio você e o seu esposo à minha mente, eu comecei a interceder por vocês e Deus... por isso que eu queria falar com vocês a respeito daquilo que Deus falou comigo, do que Deus me direcionou. Deus está falando para vocês fazerem assim, assado. E começou a falar coisas assim que a gente jamais imaginaria que essa pessoa seria a boca que Deus usaria para dar a resposta que nós estávamos precisando, que nós estávamos orando. Deus também vai levantar pessoas inusitadas, meu irmão, minha irmã, para com a sua vida, se você viver em gratidão. Ele levanta pessoas inesperadas para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para a vida da sua família. Ou então você vai ser usado de maneira inusitada na vida de pessoas que você jamais imaginaria que aconteceria. Quando você vive com o coração aberto e em gratidão a Deus pelos seus relacionamentos, Ele te leva a experimentar milagres e coisas sobrenaturais que você jamais imaginou, pensou que poderiam acontecer. Você quer viver isso? Você quer que isso seja uma realidade na vida da sua igreja e da sua família? Então viva com um coração grato. Viva com gratidão nos seus relacionamentos. Viva com o coração cheio de alegria e disposto a se relacionar e viver uns com os outros, viver amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Eu tenho certeza que isso vai destravar uma chave muito importante, muito relevante, para que você tenha uma vida próspera e feliz. E a segunda coisa que Paulo nos mostra e nos orienta através da sua palavra, a palavra que nós lemos ali no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, é os outros 5 versículos que vêm depois do versículo-chave que nós estamos tratando aqui, que ele fala a respeito de uma prosperidade espiritual. Ele fala de nós alcançarmos a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós demos graças em todas as coisas. Ele fala assim, ele continua: não apaguem o Espírito Santo, não relevem as profecias, levem em conta uma vida espiritual sadia, levem em conta uma vida de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo. E se você quer ter prosperidade na sua vida espiritual, você precisa ter um coração grato.
Se você quer ter uma prosperidade espiritual, você precisa se ajoelhar e pedir a bênção de Deus, a direção de Deus. Você tem que ser grato por aquilo que Deus está promovendo na sua vida, na vida da sua família e no mundo e na sua igreja também. Acontece que nós temos uma natureza, a natureza de Adão e Eva. Adão e Eva, eles viviam no paraíso, eles viviam no Gênesis e a palavra de Deus diz que tudo que Deus criou é muito bom. Ou seja, nós deveríamos, em Adão e Eva, ser muito gratos a Deus pela sua criação e por tudo que Ele deu para nós, tudo que Ele delegou para nós, tudo que Ele deu nas nossas mãos para a gente governar, para a gente fazer, para a gente cuidar. A palavra de Deus diz assim para Adão e Eva, que Deus disse assim para Adão e Eva: cuidem do jardim. Olha que bênção, eu e você temos esse mandato cultural, essa direção de Deus, esse mandato de Deus, essa orientação de Deus para que eu e você cuidemos do jardim dele, para que eu e você cuidemos daquilo que Ele delegou na nossa mão. E tudo que Ele faz é muito bom e é muito maravilhoso. Acontece que o mesmo Gênesis, ele conta a respeito do encontro que Adão e Eva teve com a serpente, ou seja, o maligno. E o maligno coloca uma sementinha no coração deles. Ele diz assim: vocês não podem comer do fruto da árvore do bem e do mal? Sabe por que vocês não podem comer do fruto da árvore do bem e do mal? Vocês não podem comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dele, vocês se tornarão igual a Deus. E aí, Adão e Eva têm um estalo e eles têm esse desejo de ser igual a Deus. Mas eles já eram igual a Deus. No Gênesis fala que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança os criou. Homem e mulher os criou. Deus já havia criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Acontece que a serpente, ela quer trazer dúvida no nosso coração e ela quer colocar inveja no nosso coração, ela quer colocar ingratidão no nosso coração. E Adão e Eva então caíram no conto da serpente e comeram do fruto da árvore do bem e do mal. Então a humanidade conheceu o pecado. Mas eu queria dizer algo para você muito importante, presta atenção nisso, não perde essa chave não, esse código espiritual. Essa mesma serpente continua sussurrando as mesmas coisas no nosso ouvido até os dias de hoje. Se você quer convidar a serpente para a sua vida, se você quer convidar o diabo, o inimigo para a sua vida, tenha um coração ingrato. Tenha um coração ingrato e o inimigo vai reinar sobre a sua vida. Se eu e você vivemos em gratidão a Deus e experimentando aquilo que Deus nos deu, a gente expulsa, a gente empurra o inimigo para longe. Agora, se nós acolhemos ou damos a vazão, damos área, damos abertura, damos brecha para essa voz do inimigo sobre a ingratidão e a inveja de Deus, a inveja das coisas que Deus está fazendo ou a não correspondência às coisas que Deus está promovendo, com certeza eu e você cairemos num pecado muito grande, num vazio espiritual e numa frieza espiritual. Nós iremos apagar ou abafar o Espírito Santo. Olha só que interessante, a palavra de Deus diz assim que se apeguem a Deus e o inimigo fugirá de vocês. Pensa você no dia mau, pensa você no dia que deu tudo errado. Pense em você no dia que aconteceu a pior catástrofe da sua vida, como nós falamos no início do apresentador Danilo Gentili. Se você tem um comportamento natural ou pecaminoso, que na maioria das vezes a gente tem, pô, que saco, que droga de dia, que coisa horrível que aconteceu. Ah, não quero mais saber de nada, vou chutar o pau da barraca. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente se comporta? Porque isso é o que o inimigo quer nos levar a fazer. Agora imagina você tendo um outro tipo de comportamento. Imagina você vivendo esse dia mal, vivendo esse problema, vivendo essas circunstâncias difíceis e dizendo assim: Deus, eu sou muito grato a Ti por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Deus, eu sou muito grato a Ti por esse dia que você está fazendo eu viver.
Deus, eu sou muito grato a Ti porque eu não estou entendendo nada, eu não faço ideia do que está acontecendo na minha vida, eu não entendo porque esse problema aconteceu, mas eu sou grato a Ti porque eu sei que ao mesmo tempo o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor está me livrando e o Senhor está cuidando e eu sou grato a Ti, Jesus. Olha que mudança de chave cerebral, olha que mudança de coração, de comportamento. Ao invés de reclamar, murmurar, questionar, resmungar, irmos para Jesus de maneira humilde, pedindo e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, pelas coisas boas que Ele está promovendo. Gente, isso é muito poderoso, isso é muito milagroso, isso abre portas espirituais tão gigantescas que você não faz ideia. Você quer ter uma vida espiritual próspera? Caminhe pelo caminho da gratidão. Quando você enfrentar o dia mal e você enfrentar o dia mal com gratidão, olhando para o passado e das tantas vezes que Deus te tirou de dias ruins, que Deus te tirou do dia mal, que Deus trouxe o livramento, que Deus resolveu o problema, que Deus te deu a vitória, que Deus te deu um ensinamento, isso vai gerar paz no seu coração, isso vai gerar gratidão no seu coração para você viver o dia mal e para você aumentar as suas expectativas daquilo que Deus vai fazer no futuro. Mesmo vivendo dias conturbados e difíceis, você vai ter uma esperança, você vai ter o seu coração grato, você vai ter o seu coração cheio daquilo que é a expectativa daquilo que Deus vai fazer lá no futuro. Será que eu e você conseguimos viver dessa maneira? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você nesse tempo. Será que você consegue ter um coração grato, espiritualmente falando, diante de Deus, no seu relacionamento com Deus, a ponto de você resolver, para você, na verdade, superar os seus problemas, os seus dias maus, as coisas más que batem à tua porta, que acontecem com você? Ou nós vamos nos afundar cada vez mais nesses problemas, nessas circunstâncias, apenas reclamando, murmurando e dando brecha, dando área para o diabo, para Satanás? Eu me lembro de uma história que eu ouvi a respeito de uma missionária, a Nauzira Nascimento. Ela é uma missionária muito famosa, ela trabalhou na Angola por muitos anos e uma dessas vezes que ela estava no Brasil e ela retornou para Angola, ela levou muitas coisas, muitas encomendas do Brasil para Angola para distribuir nas igrejas, para fazer missão, das igrejas inclusive que eram parceiras dela aqui no Brasil e arrecadaram essas coisas para que ela levasse lá para Angola, para o país onde ela estava no campo missionário. E lá na Angola é muito interessante porque é muito diferente do Brasil, você não tem exatamente os lugares corretos e o tanto de carga que você pode levar no avião. Eles liberam um determinado tempo ali e você tem que correr para dentro do avião e as pessoas têm que colocar suas cargas dentro do avião e quando os caras falam, ó, deu tempo, o avião parte e se você colocou suas coisas bem, se você não colocou, amém, a coisa vai embora e é isso. Então fica todas as coisas na pista e os passageiros também, depois as pessoas entram no avião e a carga também e o avião parte. Então ela sai de São Paulo e vai para Luanda, na Angola, e lá ela tem que fazer uma ponte, ela tem que fazer um trânsito, uma conexão para Wambo, que era outra cidade que ela deveria ir. Então ela desce as suas cargas e ela tinha combinado com o pessoal da igreja lá em Luanda para que ajudasse ela a colocar todas as coisas no avião e ela entrasse no avião e eles partissem então para Wambo para fazer essa distribuição lá em Wambo. E aí algo interessante acontece, quando eles liberam o avião, ela vai correndo para dentro do avião e as pessoas vão tentar colocar as cargas, acaba o tempo, o avião sai quase que vazio e ela olha da janelinha lá para baixo e vê aquela carga toda que o pessoal aqui das igrejas tinham juntado, tinham se movimentado para angariar, para enviar para Angola, e ela olha tudo aquilo, ela fala assim, Deus, ela faz uma oração muito interessante, olha o que ela diz. Deus, eu quero ver como você vai se livrar dessa. Deus, eu quero ver como você vai se livrar dessa. Você já fez alguma vez esse tipo de oração? E aí é interessante que aí logo depois que ela termina a sua oração, o avião começa a fazer meia volta. E ela então pergunta para um dos comissários de bordo, o que está acontecendo?
E aí o comissário diz assim, esse avião ele foi fechado antecipadamente porque nós deveríamos levar um oficial do governo junto com a gente. E por isso que ele está tão vazio assim. Aí ela, entendi. E por que então que vocês estão voltando? Aí ele falou, que o oficial do governo ficou lá no chão. Ficou lá no aeroporto, a gente está voltando para pegar ele. E aí o avião aterrissa lá novamente, em Luanda. Aquele povo da igreja consegue colocar todas as cargas dentro do avião. Aquele oficial do governo entra dentro do avião e eles partem para Uanda. Só consegue experimentar esse tipo de coisa quem tem gratidão no seu coração. Você imagina se a Nauzira Nascimento ela tivesse reclamado com Deus, murmurado com Deus, na hora que o avião tivesse saído sem as cargas, sem aquela trabalheira que deu para ela visitar todas as igrejas e reunir tudo isso e depois transportar de São Paulo para lá. Mas tem tudo a ver com ele, não tem nada a ver com a gente. Por isso que um coração grato, ele vive de maneira diferente, espiritualmente falando, porque ele sabe que tem tudo a ver com ele e não tem nada a ver com a gente. Quando nós vivemos com um coração ingrato, a gente inverte essa lógica e a gente fala, tem tudo a ver comigo e nada a ver com Deus. Mas quando nós entendemos que tudo é dele, por ele, para ele, nós temos o coração grato e nós nos submetemos à vontade e à direção de Deus para as nossas vidas. Você quer se submeter a essa vontade, a essa direção de Deus para a sua vida, para a vida da sua família? Você quer experimentar de maneira grata, com o coração grato, a prosperidade espiritual que Deus quer promover sobre a sua vida e a vida da sua família? É isso que eu tinha para ministrar, que Deus queria ministrar para nós nesse tempo. Eu tenho certeza que você foi alcançado por essa mensagem, Deus falou com você através dessa mensagem, e eu queria terminar dizendo que o ano, geralmente o encerramento de um ano e o início de um novo ano, é um tempo muito propício para que eu e você façamos essa reflexão. Como nós queremos começar o ano de 2021? Como nós viveremos o novo ano que Deus está nos dando, o ano de 2021? Como nós vamos viver esse novo momento na igreja de Assis, um novo momento na vida do pastor Osmar? Como que será a nossa resposta a Deus diante de tudo isso que está acontecendo? Com o coração ingrato e vivendo a escassez nos relacionamentos e também a escassez espiritual? Ou nós vamos viver com um coração grato, experimentando bons relacionamentos excelentes, maravilhosos e felizes, e também experimentando a prosperidade espiritual na minha vida, na vida da minha família e na vida da minha igreja? Eu quero convidar você para orar nesse tempo, para a gente encerrar essa ministração aqui. Gratidão. Gratidão, um código, uma chave que gera prosperidade nas nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero te agradecer nessa ministração, nesse tempo. Eu quero te agradecer, Jesus, pela vida. Eu quero te agradecer pela saúde. Eu quero te agradecer porque a tua boa mão, Pai, tem conduzido as nossas vidas. A tua boa mão tem sido presente sobre as nossas vidas. A tua presença é real e verdadeira e tem nos tocado, nos transformado. A sua presença é verdadeira, Jesus, e eu te agradeço por isso, Pai. Eu quero te agradecer pelo meu casamento, quero te agradecer pelos meus irmãos, eu quero te agradecer pelos meus amigos, eu quero te agradecer pela minha igreja, Jesus. Eu quero te agradecer pelos meus líderes. Eu quero te agradecer, Pai, por cada pessoa que se dedica em algum ministério da igreja. Eu quero te agradecer pelas novas pessoas que o Senhor vai dar para nós no ano de 2020. Eu quero te agradecer, Jesus, por tantas coisas que o Senhor tem feito no meu trabalho. Eu quero te agradecer, Jesus. Eu quero ter um coração grato. Cria em mim, Jesus, um coração grato e um espírito inabalável. Essa é a nossa oração, Jesus. Essa é a nossa oração nesse tempo. E nós pedimos, Pai, que essa ministração se torne realidade
na vida de cada um de nós, que estamos juntos aqui, conectados através da internet, Pai. Que seja assim, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que acompanharam essa ministração, esse culto. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um ano de 2021 muito abençoado. Mais uma vez eu quero dizer que foi uma alegria estar ministrando isso ao seu coração. E eu tenho certeza que se você viver isso, você vai experimentar algo muito poderoso de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. Um abraço. Gratidão ao Senhor, poder chegarmos aqui e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Agradecer a Ele porque esse ano foi um ano atípico, um ano de muita perda, muita dor, um ano diferente, a qual nós não podemos estar em comunhão com os irmãos, mas em pensamento, como o apóstolo Paulo falou. E agradecer porque ele nesses 9 anos tem caminhado comigo e com o Enzo. Nossa gratidão é imensa por ele andar sobre a tempestade com a gente, estar sempre do nosso lado e cuidando até mesmo dos detalhes mais simples, dos nossos mimos, dos nossos luxos, né, filho? Uhum. E eu tô aqui para agradecer porque ele certamente... Eu tenho a certeza que, independente de qualquer coisa, qualquer situação, de pandemia, Deus, Ele está sobre o trono. Isso me traz segurança, gratidão e conforto. Ele certamente está nos detalhes e conduz os nossos passos para o seu límpido propósito. É Ele quem conduz. Nós somos gratos a Deus, né, filho? Gratos a Deus sempre. Obrigada, Jesus. A gente é gratos a Deus. Amém. Gratidão à vida! Meu nome é João Carlos, professor da Escola Dominical. Estou com muita saudade da igreja, de participar com os irmãos dos trabalhos, dos cultos da igreja e também da Escola Dominical. Meus alunos queridos, que a gente quer muito bem, e estou com saudade e espero que essa saudade passe logo com a gente voltando a nos reunir regularmente. Qualquer consideração que eu queira fazer sobre esse momento, eu preciso abordar 2 situações. A primeira, esse ano foi muito difícil, com pandemia que afetou a todos, tanto na saúde como financeiramente. Muitos perderam seus empregos. E, em particular, a doença que me acometeu, que quase me levou à morte. Sendo assim, não haveria motivos para comemorações, e sim desejos que terminem logo. Numa segunda situação,
a pandemia permaneceu ainda longe da maioria da população, embora tenha deixado muitos dissabores para muitas pessoas. Quanto à doença que me acometeu, eu estou aqui me recuperando depois de passar por tantos milagres para isso. Desde o início fui protegido por milagres de Deus, mesmo nos momentos mais críticos onde minha vida esteve por um fio na UTI do hospital da Unicamp em Campinas. Dito isso, só posso concluir que, para mim, estar aqui é mais do que motivo para estar grato a Deus por tudo e reafirmar meu compromisso com Ele. O aceitei há 54 anos e vou com Ele até o fim. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida. Obrigado à minha família que sempre esteve comigo. Obrigado aos irmãos pelas orações que fizeram para mim, que me cobriram com o amor, com carinho. E desejo a todos que também olhem as coisas pelo lado das graças alcançadas e tenham um período de festas para celebrar com a família, sempre com a presença do Senhor. Feliz Natal a todos e um ano novo muito abençoado. Agradecemos a Deus por todos os livramentos e por todas as bênçãos. Sabemos que a cada dia somos mais abençoados e queremos engrandecer ao Senhor com as nossas vidas. Amém? Amém. Feliz Natal a todos. Boa noite, meus irmãos. Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por esse ano de 2020 que está terminando. Foi um ano difícil para todos nós, distante um dos outros, mas com a certeza que Deus está com cada um de nós. Então vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, no teu santo e bendito nome, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais esse ano, Senhor, que está terminando, Pai. E eu sei, Senhor, que eu tenho a certeza que o Senhor nos cuidou de nós, nos livrou, Senhor, dessa doença, desse vírus, ó Pai. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado por cada irmão, Senhor, por cada vida, Senhor, que está, Senhor, ouvindo, Senhor, essa live, Senhor, que está fazendo, Pai. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar a igreja, Senhor, nas tuas mãos. A primeira IPI, Senhor, de Assis. Pai, abençoa essa igreja, Pai. Abençoa os membros da igreja. Abençoa cada um, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Fica, Senhor, o teu povo, guarda o teu povo, Senhor, debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, sem comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvar
importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus.